Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 3. Paulo dando testemunho a respeito das igrejas da Macedônia, ele disse: porque segundo o seu poder, que quer dizer capacidade financeira, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, da sua capacidade financeira, deram voluntariamente. Eis aqui o segredo, né? Todos nós precisamos contribuir para a obra de Deus de forma voluntária. De forma voluntária e pessoal. Eu quero continuar falando com vocês sobre a promessa de fé para missões. Eu acho que algumas pessoas ainda não entenderam como que realmente funciona este método que nós escolhemos para participar de missões, para patrocinar missões, para financiar missões. E alguns de vocês que estão chegando agora, talvez nunca tenham ouvido falar sobre a promessa de fé para missões. O programa da promessa de fé para missões é uma boa ideia. Aliás, é uma ideia excelente. Mas eu tenho que confessar que este programa, tal como nós o fazemos, não se encontra na Bíblia. Eu nunca enganei os irmãos, eu nunca disse que a promessa de fé está na Bíblia, é um mandamento divino. O programa, o método, não se encontra na Bíblia. Mas a metodologia, ou seja, a filosofia e o princípio da promessa de fé, não só é uma boa ideia, como também se encontra na Bíblia, principalmente nas epístolas de Paulo. Então, qual é a diferença entre o programa da promessa de fé e os princípios da promessa de fé? O programa é um método, e todo método pode ser mudado, aperfeiçoado, melhorado, modificado ao longo dos anos, de acordo com a necessidade de cada geração. Por exemplo, hoje em dia nós estamos vendo algumas igrejas usando a maquininha para receber ofertas e dízimos dos irmãos. Eu ainda resisto à ideia da maquininha, mas eu sei que com o tempo eu serei vencido, porque as pessoas não estão mais se utilizando do dinheiro espécie, e as pessoas preferem realmente fazer as suas ofertas através da tecnologia que nós não tínhamos até alguns anos atrás. Então, por causa dessas questões, os métodos precisam mudar ao longo dos anos. Mas os princípios são imutáveis. Amém, irmãos? Princípios são inegociáveis, pois são caminhos que o Espírito Santo deixou traçado para que a igreja trilhasse. Qual é o programa da promessa de fé para missões? Qual é o método que nós usamos chamado promessa de fé para missões? Primeiro, fazer uma promessa de validade anual para ajudar no sustento de projetos missionários. Esse ensinamento não se encontra especificamente na Bíblia, por isso que eu chamo de método. Segundo, usar essas ofertas apenas e tão somente para projetos missionários. E não podemos usar as ofertas que você dá para missões, designadas para missões, não podemos usá-las para as nossas necessidades locais. Não podemos usar suas ofertas missionárias para suprir necessidades da igreja. Ou seja, a igreja é apenas um canal através do qual passam as ofertas missionárias. Mas elas não ficam para nós, elas não ficam conosco. Elas não são usadas para o nosso benefício próprio. Quantos estão entendendo isso? Terceiro, renovar essas ofertas anualmente, aumentando-as sempre que possível. Quarto, assinar um cartão contendo o valor de nossa promessa. E quinto, estabelecer um alvo para ser alcançado a cada renovação da promessa de fé. Então este é o programa, este é o método da promessa de fé para missões. E nós temos que ser honestos, este tipo de programa não se encontra estabelecido na Bíblia.
Tudo isso que eu acabei de mencionar é método. Tudo isso que eu acabei de mencionar é um programa. Mas não há nada de errado ou de antibíblico neste programa. Não há nada que contrarie a palavra de Deus. Errado é dizer que a Bíblia ensina que devemos fazer exatamente assim. Errado é transformar esse método maravilhoso no mandamento divino. Isso nós não fazemos. Vou dar exemplos. Escola bíblica dominical está na Bíblia? Não, mas não é um método maravilhoso? Seminários e escolas cristãs estão na Bíblia? Não, mas nos utilizamos desses métodos para formar verdadeiros cristãos. Todavia, você concorda que EBD, seminários, escolas cristãs são bons programas que nós utilizamos para a honra e a glória de Deus? Então, o importante é verificar se algum ou alguns de nossos métodos estejam contrariando a palavra de Deus. Se estão contrariando a Bíblia, precisamos abandoná-los. Se não estão contrariando a Bíblia e estão dando certo, podemos continuar. Agora, eu falei de programa. O programa não está na Bíblia, o programa da promessa de fé, mas os princípios estão. E eu vou lhe mostrar. Primeiro, amor por almas perdidas. Amém? Está na Bíblia. Amor por homens e mulheres que estão trabalhando para Deus. Está na Bíblia. A evidência da nossa fé está na Bíblia. A evidência da nossa generosidade está na Bíblia. E a evidência das nossas prioridades está na Bíblia. Então, nós estamos separando o programa da promessa de fé dos princípios. O programa em si, como nós o praticamos, não está na Bíblia. Mas as razões que nos levam a praticar a promessa de fé estão na Bíblia. Evidente aos nossos olhos. Amém, irmãos? E uma das razões que Deus tem abençoado esta igreja e não tem permitido que ela seja abalada é porque nós priorizamos missões. Assim sendo, o programa que nós utilizamos é apenas para nos ajudar, para apoiar, para executar os princípios que nós encontramos na palavra de Deus. E assim, juntos, realizarmos a obra missionária de Deus sobre a terra. Ficou bem claro? Ficou bem claro a diferença entre o programa e os princípios da promessa de fé para missões? Amém. Então veja em primeiro lugar o programa da promessa de fé para missões. Todo programa é um método geralmente elaborado pelo homem. Todo programa que você encontra na igreja foi invenção de alguém. Quem elaborou o programa da promessa de fé para missões? Quem foi o autor dessa ideia brilhante? Não foi o apóstolo Paulo? Eu disse, o programa da promessa de fé não está na Bíblia. De acordo com os livros de história, um pastor canadense chamado A.B. Simpson instituiu este método ao longo dos anos, mas certamente ele não fez tudo isso sozinho. Outros pastores e igrejas ao longo dos anos também foram aperfeiçoando este método até os dias de hoje. A EBD, por exemplo, a Escola Bíblica Dominical, nasceu na Inglaterra, mais ou menos realizando o tipo de ministério que a nossa irmã Maria Inês realiza no condomínio onde ela mora. Começou com crianças carentes, crianças de rua, crianças que precisavam aprender a palavra de Deus. E olha, a EBD está conosco até os dias de hoje. A verdade nua e crua é que as igrejas e movimentos que praticam a promessa de fé conseguem doar muito mais para a obra missionária do que as igrejas que optaram por outros métodos. Quantos de vocês vieram de outras igrejas que não praticavam a promessa de fé para missões? Vários de vocês não praticavam. Então veja, nos anos 90,
e eu não tenho as informações atuais, mas nos anos 90, havia cerca de 10 mil igrejas batistas independentes, tradicionais, como a nossa, nos Estados Unidos da América. Havia apenas 10 mil igrejas batistas independentes nos Estados Unidos que praticavam a promessa de fé para missões como nós praticamos. E essas 10 mil igrejas juntas, elas estavam apoiando, ajudando a sustentar mais de 6 mil missionários espalhados por todo o mundo. Isso na década de 90. Meu pastor era um deles, né, Cleto? Então aquelas 10 mil igrejas juntas, através deste plano missionário de promessa de fé, estavam apoiando mais de 6 mil projetos missionários espalhados pelo mundo. Ao mesmo tempo, havia 30 mil igrejas batistas da Convenção. 30 mil igrejas batistas da Convenção do Sul dos Estados Unidos. E juntas, elas não estavam apoiando, irmão Walter, mais do que 3.300 missionários espalhados pelo mundo. Como que você explica que 10 mil igrejas estavam ajudando 6 mil ou mais missionários, enquanto que 30 mil igrejas, 3 vezes o número das outras igrejas, não conseguia ajudar mais do que 3 mil missionários espalhados pelo mundo? Por causa do método. As igrejas da convenção estavam ajudando esses missionários através de seus próprios dízimos, que também precisavam ser usados para a manutenção das igrejas locais, enquanto que as igrejas batistas independentes estavam ajudando os missionários através da promessa de fé para missões. Então veja como que métodos são importantes e como que bons métodos realmente ajudam no progresso da obra de Deus. Portanto, se um programa, se um método não é antibíblico e está dando certo, o bom senso diz que devemos utilizá-lo. Eu estou tentando convencer vocês de que o método da promessa de fé para missões dá certo, é um bom método. Por exemplo, nossa igreja hoje participa em 34 projetos missionários. Se dependesse dos nossos dízimos, das nossas ofertas, das entradas que entram para a manutenção da igreja, não teríamos condições. Estaríamos ajudando no máximo 5 a 10 projetos. Mas por causa da promessa de fé, que é um valor que nós damos além dos dízimos, podemos ajudar 34 e o nosso alvo é chegar a 40. Amém? Então tudo começa com uma promessa. Tudo começa com uma promessa. O ser humano, ele vive fazendo promessas. Os pais fazem promessas para quem? Os filhos. Os professores fazem promessas para os alunos. Os empresários, os patrões fazem promessas para os funcionários. E os políticos, hein? Fazem 1001 promessas para os eleitores. E não há nada de errado em fazer promessas. Errado é não cumpri-las. Quando eu me casei, já na lua de mel, a minha esposa me pediu que nunca fizesse uma promessa, sabendo de antemão que eu não iria cumpri-la. Ela disse que ela já havia sido muito frustrada com promessas que não eram cumpridas. Em outras palavras, ela estava me pedindo para não mentir, né? Para não mentir. Realmente não devemos fazer promessas, sabendo de antemão que não iremos cumpri-las. Porque nada frustra mais uma família que promessas quebradas e feitas ao léu. Na promessa de fé para missões, nós prometemos que pelos próximos 12 meses, vamos contribuir com os nossos missionários com um determinado valor. O valor é entre você e Deus. Você ora, Deus coloca o valor no seu coração, e esse valor é obtido através da sua vida de oração, e não através das suas contas.
Quem pode ser contra isso, Felipe? O que é de errado com isso? Absolutamente nada. Mas o que a Bíblia fala sobre promessas? Veja Eclesiastes 5, verso 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não há nada de errado em fazer votos, mas se fizer, faça de tudo para cumpri-lo. Alguns anos atrás, uma família de uma outra igreja me procurou, dizendo que iria deixar a igreja que estava frequentando, porque a igreja havia se desviado de sua finalidade. A igreja havia se desviado de sua finalidade, mas qual é a finalidade da igreja? Só existe uma: ficar dentro da palavra de Deus, ficar dentro da Bíblia. Mas a família disse que a igreja estava se desviando de suas finalidades e estavam procurando uma outra igreja. Eu apenas disse para aquela família: vocês fizeram uma promessa de fé na sua igreja? Fizemos. Então vocês não deveriam deixar a igreja e parar de cumprir a sua promessa de fé. Caso vocês mudem de igreja, cumpram a promessa de fé, até vencer os 12 meses. A família disse: mas não, se a gente sair da igreja, a gente saiu da promessa de fé. Eu disse: não, aí é onde vocês se enganam. A promessa não foi feita para a igreja, a promessa foi feita para os missionários. Amém, irmãos? A promessa foi feita para os missionários. E às vezes nós deixamos a igreja e nos esquecemos das promessas que nós fizemos e deixamos tudo para trás. E é sobre isso que a Bíblia está dizendo: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Esta é a ideia. Não deixe de fazer uma promessa também com medo. É melhor então não prometer, porque eu não sei se eu vou conseguir cumprir. Isso também seria errado. Mas não faça a promessa se você não tem o desejo mínimo de executá-la. Então, tudo começa com uma promessa. Segundo, projetos missionários e não projetos pessoais. Qual que é a diferença? Todas as igrejas possuem projetos pessoais. Nós acabamos de executar, ou estamos executando um projeto pessoal, que foi a modificação da fachada, da porta de entrada da igreja. Foi um projeto pessoal. Nós não usamos e não vamos usar um centavo de missões para cobrir as despesas desta reforma. Aí sim seria desvio de finalidade. Nós jamais vamos usar dinheiro de missões para o nosso próprio bem pessoal. Então lembrem-se, promessa de fé é para projetos missionários e não para projetos pessoais da igreja, tais como expansão do edifício, troca do sistema de som, manutenção do prédio e dos móveis. Esses projetos pessoais serão sustentados pelos nossos dízimos, serão sustentados pelas nossas ofertas, que ofertamos para a igreja, mas dinheiro de missões é dinheiro de missões. Quantos estão entendendo isso? Por isso que nós temos duas contas: a conta geral e a conta de missões. Você sabia que hoje em dia, Cleto, os bancos não estão mais permitindo mais de uma conta por CNPJ? Nós abrimos a conta da nossa 7ª igreja, melhor dizendo, da nossa 6ª igreja, e falamos para o gerente do banco: precisamos de duas contas, uma geral e uma para missões. Ele disse: não posso, agora vocês só podem ter uma conta. Tivemos que abrir uma outra conta em outro banco, porque eu me recuso a misturar dinheiro de missões com dinheiro da igreja. É mais burocrático, mas a conta de missões precisa estar separada da conta da igreja. Graças a Deus que aqui no nosso caso, como a nossa conta é mais antiga, nós temos duas contas na mesma agência, no mesmo banco. Então as ofertas para missões
só podem ser usadas para missões. Caso contrário, o programa da promessa de fé não seria diferente dos dízimos e das ofertas. Eu chamaria isso desvio de finalidade. Quando nós iniciamos o Templo Batista Maranata de Goiânia, a nossa igreja mãe, você conhece a história. Nós começamos aquela igreja numa edícula, num barracão nos fundos da nossa casa. E em menos de um ano, havia 70 pessoas dentro do barracão, incluindo crianças. Todos os adultos estavam participando de missões. Em um ano, todos os adultos e até as crianças eram incentivadas a participarem de missões, caso elas recebessem alguma mesada do papai ou da mamãe. Mas todos os adultos, 100% de participação. Em um ano, dentro do barracão. Aí um pastor veterano, sabendo disso, cresceu os olhos. Ele disse: vocês estão tendo sucesso com a promessa de fé no início deste ministério. Não use esse dinheiro para missionários. Use esse dinheiro para a aquisição de um terreno e eventualmente a construção de um templo, e só depois comecem a investir em missões. Se eu tivesse dado ouvidos a ele, teria sido desvio de finalidade. Eu estaria usando aquele dinheiro para missões, para o nosso próprio bem, para os nossos próprios desejos, para a nossa própria agenda pessoal, que era de comprar um terreno e construir um templo. Eu disse para ele: não posso. Esse dinheiro de missões é para missões, fora da nossa igreja. E Deus vai nos abençoar por isso. E nos abençoou. Em 7 anos, nós já estávamos dentro do nosso próprio prédio. E nunca deixamos de participar de missões. Então nada desanima mais uma igreja do que o desvio de finalidades. Se você está conosco já há alguns anos, você sabe que nós nunca mudamos de finalidade. O programa é para missões e não para a nossa igreja local. Terceiro, o sucesso do programa exige renovação anual. Por isso que todos os anos, nessa época do ano, nós estamos batendo na mesma tecla. E nós estamos ensinando sobre missões. O irmão Walter gosta do mês de outubro, do mês de novembro. Ele gosta quando o pastor fala sobre dízimo, quando o pastor fala sobre ofertas missionárias. Ele foi presbítero por muitos anos. E ele sabe que, se não falarmos sobre o assunto, o povo se acomoda. Ele sabe disso. Ele tem experiência sobre isso. Existe um ditado popular em inglês que diz assim, Felipe, traduza para nós: out of sight, out of mind. Exatamente. Traduzindo literalmente, o que nós não estamos vendo, nós vamos esquecer. Então, se o pastor para de falar sobre dízimo, para de falar sobre ofertas e para de falar sobre missões, eventualmente as pessoas vão deixando de fazer suas contribuições e de investir suas finanças na obra de Deus. Algumas igrejas estão fracassando agora mesmo na promessa de fé, porque seus pastores não pregam sobre missões, seus pastores não mencionam os missionários. Aqui a gente faz questão de colocá-los dentro da igreja, amém? Eles estão dentro da igreja conosco. Não há um culto que você não deixe ou que você consiga evitar de olhar para eles. Eles estão ali na nossa presença. Há igrejas que não recebem missionários e há igrejas que nunca renovam a sua promessa de fé para missões. E o que a gente faz, Felipe, para manter os missionários na vista das pessoas, são algumas práticas. A primeira delas é pregar sobre missões, pelo menos uma vez por mês. Quando eu não estou pregando, é o irmão João Henrique que está pregando, mas sempre há alguém
mencionando e pregando sobre missões. Se você está conosco, digamos, há uns 3, 4 meses, já deve ter ouvido sobre missões no mínimo umas 10 vezes. Segundo, receber a visita de missionários. Nossa igreja está sempre recebendo missionários. O último deles foi o pastor Daniel, de Jabuticabal, o palhaço azeitona. E na ocasião, nós o pegamos para sustento. Mencionar as notícias desses missionários. Realizar conferência missionária. Acabamos de realizar uma com o pastor José Infante. E renovar a promessa de fé. E é o que nós estamos fazendo neste mês que se finda. Nós estamos renovando a nossa promessa de fé. Quarto, a igreja deve ser incentivada a preencher uma promessa em valores. Não é a igreja, o CNPJ, a instituição, que está fazendo a promessa, mas nós, os indivíduos, os irmãos, estão fazendo a promessa. Eu sempre falo para os missionários, orem por nós, orem pelo Templo Batista Maranata, para que consigamos ser fiéis na promessa de fé, e assim abençoar a vida de vocês. A igreja precisa saber os valores que foram prometidos, antes de planejar a ajuda para os missionários nos próximos 12 meses. Alguns de vocês se recusam a preencher o cartão. Isso atrapalha demais no nosso planejamento. Eu não quero me comprometer, então eu não vou preencher esse cartão e muito menos colocar o meu nome. Mas saiba que ninguém pode cobrar pela sua promessa de fé, mas o preenchimento do cartão é um sinal de boa vontade, enquanto que o não preenchimento é sinal de que não haverá compromisso. Então, por que preencher o cartão? Para comparar nossas ofertas de um ano para o outro. Elas aumentaram, elas abaixaram, elas permaneceram as mesmas. E saber se o nosso alvo é realista ou irrealista. Será que nós vamos poder pular de 34 para 40 projetos missionários? Estamos conseguindo manter o que já temos? Tivemos aqui a reunião de pastores, há 2 semanas, e eu falei algo para os 50 ou mais pastores que estavam conosco. Eu disse, nunca corte um missionário, nunca corte o sustento de um missionário por causa de questões financeiras. A promessa de fé abaixou muito, então nós vamos ter que cortar 20% dos nossos missionários. Nunca faça isso. Porque quando uma igreja corta um missionário, dificilmente ela voltará a sustentar aquele missionário. Melhor que você faça um rateio. Divida as ofertas entre todos os seus missionários por igual. Faça um rateio. Mas não corte missionários. Melhor abaixar a oferta que é dada do que cortar alguns missionários, porque assim você estará dizendo que alguns missionários precisam mais do que outros, e alguns são mais importantes ou menos importantes do que outros, e isso não existe no reino de Deus. Foi este o conselho que eu dei para os missionários. 32 anos no ministério, nós nunca cortamos um missionário. Nunca cortamos. Já houve momentos que fizemos um rateio, as ofertas abaixaram e não foi possível manter os valores de antes. Fizemos então uma divisão igualitária, mas não cortamos missionários. Depois voltamos ao normal, amém? Mas nunca cortamos o missionário. É muito difícil cortar o missionário. Missionário, ele tem que estar, desculpa a expressão que eu vou usar, ele tem que estar pecando muito para ser cortado. E eu digo isto porque nós não somos oniscientes. Ouvir dizer não serve para nós. Amém, irmãos? Ouvir dizer não serve para nós. Um
pastor me ligou algum tempo atrás e disse que criou na igreja dele um comitê de missões. E que esse comitê estaria investigando os missionários que a igreja apoiava e fazendo recomendações. Depois de algum tempo, o comitê se reuniu com o pastor e recomendou que a igreja cortasse alguns missionários do seu quadro. E o comitê, então, deu as suas razões. Você vai ficar admirado de saber as razões. O comitê diz: tal missionário está andando de carro novo. Tal missionário está frequentando bons restaurantes. Eu disse para esse pastor: você criou um monstro. Você criou um monstro. Então, meus irmãos, o irmão que pensa: eu vou fazer uma promessa só entre eu e Deus, e a igreja não precisa ficar sabendo, está prejudicando o planejamento missionário da igreja e desanimando outras pessoas. O rei Davi, eu vou ser muito cuidadoso agora com este exemplo, mas nós estamos entre família, amém? E talvez este vídeo seja compartilhado com outras pessoas. Tudo bem, mas o que eu vou dizer, eu estou dizendo para vocês. O rei Davi, não por uma questão de orgulho, mas para encorajar o povo de Israel, fez questão de dizer os valores que ele, o rei Davi, estava doando para a construção da casa de Deus, ou seja, o primeiro templo de Salomão. Salomão executou a obra, mas quando ele assumiu o reino, o rei Davi já havia separado todo o material necessário para a construção daquele templo. E o rei Davi foi um dos maiores doadores para a construção daquele templo. E ele fez questão de deixar Israel saber. Geralmente, eu não cito valores. O irmão Geraldo está comigo há muitos anos e ele sabe disso. Eu nunca digo para a igreja os valores que eu estou doando para esta ou para aquela obra. Nunca digo para a igreja os valores dos meus dízimos e da minha promessa de fé para missões. Mas algumas vezes eu fiz questão de contar para a igreja o que eu estava doando em termos de poupança. Irmãos, poupança de 10 anos, acabei de sacar tudo e dei de oferta para esta construção. Plano de aposentadoria. Irmãos, eu tinha um plano de aposentadoria de vários anos. Fui lá, saquei este plano e entreguei para a igreja. Irmãos, eu acabei de doar o meu veículo, o meu carro. Acabei de entregar a chave e o documento para a igreja. Pastor, mas por que o senhor fez isso? Para que todos soubessem que o pastor também estava se sacrificando. Simplesmente por isso. Portanto, o preenchimento dos cartões é muito importante para que a igreja se una ao redor de um mesmo alvo e encorajando uns aos outros. E quinto, por falar em alvo, o alvo é um valor em reais que a igreja gostaria de doar para missões nos próximos meses. Este alvo depende sempre da participação daqueles que frequentam a igreja. Há igrejas que, ao invés de um alvo financeiro, que é o nosso caso, estabelecem um alvo numérico de missionários. Eu não gosto de alvos financeiros, eu gosto de alvos numéricos. Por exemplo, nosso alvo é 40 projetos, amém? Nós só temos 34, então faltam mais 6. Ao invés de eu falar, nosso alvo é 13 mil reais, 15 mil reais, eu falo, nosso alvo é 40 projetos. Precisamos aumentar mais 6. Mas tanto faz um alvo numérico ou um alvo financeiro, porque no final das contas, é tudo a mesma coisa. Para você aumentar o número de missionários,
você tem que aumentar o valor que está sendo doado. Mas eu acho que quando você enfatiza o dinheiro, o alvo financeiro, é perigoso. O tiro pode sair pela culatra. E se o alvo não for alcançado, depois de coletados todos os cartões? E se o alvo for alcançado no mês, mas não for alcançado nos outros? E se missionários forem acrescentados, mas depois a igreja não conseguir mantê-los? Há 3 soluções para esses problemas. Primeiro, espere pelo menos 3 meses após a renovação da promessa de fé para planejar o novo orçamento missionário. Por exemplo, nós vamos esperar até janeiro e só em fevereiro nós vamos assumir novos compromissos. Porque nós vamos perceber as entradas no mês de novembro, dezembro e janeiro, para então fazermos um compromisso a partir de fevereiro. Também nós não vamos comprometer, nunca comprometemos mais que 80% dos valores prometidos. Nunca comprometemos 100%. Aí os 20% que geralmente sobram, nós acumulamos para ajudar em projetos. Construção de igrejas, compra de barcos, alguma necessidade emergencial que os missionários têm. E a gente acumula então esses 20% para ajudar nessas questões. Então esse é o programa da promessa de fé para missões. Você viu alguma coisa de errado nisso? Não. É um programa maravilhoso. Não é um mandamento bíblico, é um método. Mas é um método formidável e que tem alavancado fundos para missões que as igrejas não conseguiram e não conseguem de outra forma. Na próxima hora, nós vamos falar sobre os princípios da promessa de fé para missões. Esses sim, mandamentos bíblicos. Mas agora nessa primeira parte, eu só falei do método. Eu só falei do programa da promessa de fé.